estar na casa do Senhor, porque é uma honra, é um privilégio estarmos aqui esta noite reunidos na presença do Senhor para aprender mais dele, para buscarmos um renovo espiritual, né? Glória a Deus. Na palavra, os irmãos que pudessem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, a palavra do Senhor, que é os dois momentos, é quando a gente traz a palavra devocional e a da noite, né? Glória a Deus. Em 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 14, vai dizer: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, Glória a Deus. E o azeite da tua botija não Glória faltará, a Deus, aleluia. até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus, até aqui. Aleluia. Interessante, né? Aqui o Senhor vem nos relatando, falando sobre a viúva de Serepta. E o mais interessante ainda, que antes que o Senhor anuncie essa palavra e fala para o profeta Elias, falar para aquela mulher que não faltaria, né, o alimento para ela, o Elias, ele se encontrava, né, no lugar, porque ele estava sendo, por ele ter um compromisso tão grande com o Senhor, ser tão obediente, a experiência que Elias tinha com o Senhor era tão profunda, que ali ele se encontrava num lugar separado, né, da onde ele nasceu, porque Jezabel e rei Acabe procuravam tirar a vida dele, porque não aceitavam as profecias que o Senhor mandava ele dizer, porque eles serviam a Baal, eles serviam os deuses pagãos, então eles não aceitavam, assim como, né, nos dias de hoje, nós estamos para profetizar, nós estamos para poder falar, estamos para falar sobre a palavra do Senhor, que o Senhor nos ordena falar, e muitos não entendem, muitos não aceitam, mas porque servem a Baal, vivem, né, segundo o curso deste mundo. Sendo que se nós formos olhar, né, para o exemplo de Elias, dos profetas que o Senhor nos deixou como exemplo, o que a gente vive hoje não é nada. Imagine naquela época, Elias, né, um homem de Deus, profeta do Senhor, usado por Senhor, e mesmo ele sendo usado, mesmo ele sendo fiel ao Senhor, isso não deixou que ele não passasse por aquelas provações, não deixou que ele não passasse por aquelas situações de aflição, né, de deserto, se encontrava sozinho naquele lugar, porque aqui a palavra vai dizer que Elias, o tebita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então o Senhor mandou ele se retirar daquele lugar depois de falar aquela profecia, e para este lugar, porque ali não choveria, né? E haveria sequidão naquele local. Mas sendo que o Senhor, para onde mandou Elias, ele prometeu que não faltaria. O Senhor enviaria, né, a providência, ele sustentaria. Aqui a palavra vai dizer que o Senhor enviava os corvos para poder alimentar a Elias. Imagine, será que nós, nos dias de hoje, se Deus falasse para nós: ei, retira-te do meio onde você se encontra, porque eu te levantarei como profeta, você vai falar assim da maneira que eu te mandar, mas sabendo tu que logo acabando você de falar aquilo que o Senhor te ordenou você falar, você é para um lugar deserto, sem ninguém do seu lado. Imagine, será que nós teríamos essa coragem? Será? Será que a gente ia se colocar nessa brecha? Porque hoje, então, por poucas coisas, a gente pensa logo em largar a presença do Senhor. Nós precisamos deixar o evangelho. Ai, tá difícil. Ai, tá doendo. Ai, eu não vou suportar. Né? Imagine, ali Elias falou e depois foi para aquele lugar. Mas sendo que o Senhor, quando Ele te ordena fazer alguma coisa, quando Ele fala para tu fazer, não se preocupe, porque Ele vai enviar o sustento. Muitas vezes a gente fica se preocupando como vai vir esse sustento, da onde vai vir, porque os nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, nós não vemos. Mas o Senhor, quando Ele
Ele promete, Ele Glória a cumpre. Deus, aleluia. Mas aí você pode se perguntar, mas por que não tem se cumprido na minha vida? Por quê? Por que não está se cumprindo? Para as palavras do Senhor, as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, é necessário nós renunciarmos. Assim como esse profeta, ele renunciou. Você acha que ele não fez renúncia, não? Ele poderia estar junto com aqueles lá, com aqueles profetas lá, ó. Tudo corrompido lá, tudo junto, né? Tá profetizando bênção, né? Porque a maioria das pessoas quer profetizar bênção. Mas não, ele profetizava aquilo que o Senhor ordenava. E ali, ele por fazer a vontade, por obedecer ao Pai, ele teve os seus momentos de aflição, ele teve os seus momentos de solidão. Mas poderia faltar o homem, poderia faltar a mulher, poderia faltar amigos, poderia faltar os filhos, poderia faltar as esposas, mas uma coisa não poderia faltar: a presença do Senhor. É assim nós na presença do Senhor. O porquê lá no Novo Testamento o Senhor vai falar, quando aquele jovem pede para ele: o que eu posso fazer para te seguir, para me te servir? O Senhor, o que ele fala? Vai lá, né, dá teus bens, dá tudo e me segue. E o outro, quando fala assim: eu posso te seguir, mas deixa que eu vou lá enterrar fulano. E o Senhor vai falar: deixa que os mortos sepultem seus mortos, né? E muitas das vezes a gente botamos tantos obstáculos para servir ao Senhor. Mas quando a gente deixamos os obstáculos de lado e nós nos preocupamos em fazer a vontade do Senhor, Ele vai colocando tudo no lugar, Ele vai ajeitando tudinho. Mas muitas das vezes a gente, quando consegue chegar a esse estágio de permitir que o Senhor fique e que o Senhor tome conta de tudo, é quando a gente vai para o deserto, quando a gente padece. Porque a gente fica tão fragilizado que aí realmente você deixa o teu ego, a tua vontade, e fala assim: realmente não tem jeito, eu não tenho como mais lutar. Então realmente, Senhor, toma, dirige. Porque não adianta você entregar a direção da sua vida e logo depois você está pegando novamente. Porque o Senhor, ele é educado. Ele vai deixar, Ele te dá corda. Então, nós vemos que através da palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo vai conforme a obediência. A experiência que vamos ter com o Senhor, a profundidade que vamos ter com o Senhor, é mediante a obediência, a nossa busca de querer estar próximo ao Senhor. E ali Elias, mas passados um dia, as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Então ali, quando se secou totalmente, Elias ficou ali, mesmo sendo alimentado, não tinha mais como ficar naquele local. Mas o Senhor, Ele sempre envia a providência em cada momento da nossa vida. Quantas vezes é assim? Hoje eu passo por uma situação, aí você acha que não tem jeito. É quando Deus manda, né, a providência, é quando você pensa que tá tudo bem. Peraí, vamos lá, vai vir outra luta, vai vir outra peleja, porque senão a gente se acomoda. Vamos dizer que Elias já estava acomodado ali, mas Deus precisava fazer algo maior. Então ali Deus permitiu a sequidão, né? Chegou até ali e fala assim: Elias, vai agora para Serepta, porque ali o Senhor mostrou um lugar onde havia uma viúva. Só havia ela e o filho dela, e ali estava passando uma necessidade, estava padecendo necessidade. E quando o Senhor mandou Elias para aquele lugar, aquela viúva, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, porque ela ali, ela falou no coração dela que ela ia fazer aquilo, seria a última refeição dela e do filho, e ali ela morreria. Sendo que mesmo ela sendo uma gentia, quando aquele homem de Deus chegou naquele lugar e pediu a ela algo, ela falou assim para ele, glória a Deus, ela fala: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Né? Então ela falou isso para ele: só tem aqui para mim e para o meu filho. E aí, qual seria a tua decisão nesse momento? Quantos, né, hoje tem para ajudar, tem para abençoar, mas está pensando em si próprio? Ali ela só tinha aquilo,
Mas tem pessoas que hoje vivem com tantas coisas, porque o mundo, ele prega, né? Ele fala assim, ostentação. Se o mundo não ostentasse tanto como eles ostentam, será que haveria tantos seres humanos passando fome, necessidade? Porque as pessoas estão preocupadas com si próprio. É eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, e é só eu. Não se pensa no próximo. É ostentação atrás de ostentação. Você vê o mundo, se você for ver a vida dos artistas, tudo bem, eu trabalhei para ter isso, tudo bem, legal, aplausível. Mas poxa, você se lembra quando você não tinha, que você desejava ter? E porque muitas das vezes quando o Senhor dá tal condição, aí a pessoa esquece de onde saiu, né? E aqui é tão interessante que o Senhor, quando ele vem na face da terra, onde ele se encontrava, o nosso Senhor Jesus? Ele se encontrava à destra de Deus. Onde Deus está? Sobre os céus. Onde ele vive? Na glória. Onde é o dono da ouro e da prata. Mas ele pegou, o que ele fez? Ele se renunciou da sua glória, da sua, né, sua majestade, vamos supor, do conforto, do mundo onde ele estava vivendo, para vir essa terra imunda, essa terra suja, essa terra contaminada, porque ele precisava resgatar a sua preciosidade, porque nós somos preciosidade para o Senhor, né? Então ali ele já ensina desde o início, que riquezas que nós buscamos aqui nessa face dessa terra vão ficar, vão perecer. Nós temos que buscar a riqueza espiritual, porque quando nós temos a riqueza espiritual, quando nós temos o discernimento do Senhor, quando nós temos o amor e a graça de Deus nas nossas vidas, nós fazemos coisas grandiosas, pequenos detalhes, porque às vezes, né, vamos dar um exemplo. Muitas das vezes tem pessoas que não estão precisando de dinheiro, porque se fosse assim, tem tantas pessoas ricos, né, famosos, que se matam, tiram sua própria vida, porque têm riquezas, vivem em palácio, mas se encontram vazios, estão sem nada. Às vezes necessitam só de uma palavra de amor e de um abraço, e isso lhe falta. Então isso já mostra que isso é uma coisa grandiosa. Um abraço, um eu te amo, eu estou contigo, eu não vou te deixar. E o Senhor, Ele quer fazer tudo isso em nossas vidas, mas às vezes por nosso ego, de querer aparecer, de querer querer coisas maiores, grandiosas, nós terminamos nos afastando da presença do Senhor. Mas aquela mulher ali, ela poderia negar aquele profeta: eu só tenho isso, se eu te dar, como é que fica eu e meu filho? Mas ali ela fala: esse teu Deus. Então ela viu algo diferente em Elias. E é assim, quando nós chegamos numa casa que está em confusão, quando nós chegamos a um lugar de trevas, nós temos que ser luz. Luz para aqueles que querem sair daquela escuridão. Então, vamos conjecturar que Elias, quando chegou ali, ainda que ela usou essas palavras para com Elias, ela viu uma luz, ela viu que tinha um Deus, né, diante da vida, que viu aquele homem, que é diferente, porque a palavra diz que o servo do Senhor é diferente, e aonde ele chega, ele faz a diferença. Elias ali foi para aquele lugar. Imagina, eu estava num lugar lá onde os corvos me serviam, agora o Senhor me manda para uma casa de uma mulher que não tem nem o que comer. Que será isso? Imagina o profeta, a cabeça do profeta também como ficou. Assim nós ficamos quando muitas das vezes o Senhor usa os seus profetas para falar conosco e nós não entendemos o mistério. Aonde está o mistério? Mas não interessa. O negócio é você obedecer. E ele foi e obedeceu. Então, como a palavra maravilhosa, que quando a mulher fala isso, Elias diz: não temas, vai e faz o que eu te disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. E a mulher foi ali, foi e fez. Obedeceu. Ela falou, mas ela não questionou. Ou seja, a palavra está dizendo: não questione, só faça. Se Deus mandou, você faça. Muitas das vezes a gente questiona, a gente quer saber nos mínimos detalhes o porquê. O porquê disso, o porquê daquilo, porque eu estou passando por isso, porque fulano se levantou contra mim, né?
Vamos deixar os porquês para depois, vamos deixar os porquês para lá. Vai adiantar você saber? Não vai. A diferença vai ser em você obedecer. Aleluia. A diferença vai ser quando você fizer. Porque quando você fizer e tomar atitude de fazer aquilo que o Senhor está te mandando fazer, lá na frente você vai entender os mistérios. E ali o Elias pegou e falou, tão certo, né? Fala assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor então está te falando, se você continuar na minha presença, não se preocupe, porque não vai faltar o meu azeite sobre a sua cabeça, não vai faltar o pão de cada dia no seu lar, eu estarei do teu lado a todo tempo, não temas. Creia somente. Então nós temos que crer. Se você for ver na palavra, quantas vezes o Senhor pronuncia não temas? Se eu não me falha a memória, o ano tem quantos dias? 355? 65? Eu acho que no temas tem acho que 366 vezes escrita na palavra de Deus. Ou seja, o Senhor todo dia ele fala não temas para você. E se ele fala não temas, porque ainda mesmo assim continuamos trêmulos, né, diante das situações. Se o maior está conosco, que é o nosso Senhor. Então aqui, aquela mulher, ela pegou e fez aquilo que o profeta ordenou. E assim Deus abençoou. Mas sendo que nós fomos ler mais à frente, isso foi uma coisa grandiosa, não foi? Você estava padecendo, você ia morrer, você e seu filho, você já não via a luz no fim do túnel, você já não via mais a providência, mas é engraçado que depois que Deus enviou a providência, logo em seguida, não demora muito, o filho dela falece. Aí imagina, muitas das vezes, né, o Senhor enviou uma vitória tão grande pra gente, a gente fica feliz, nossa, como isso é maravilhoso, mas daqui a pouco acontece algum desastre. Acontece alguma coisa que você se viu no olho do furacão e você não entende. E você se pergunta a Deus, por que disso? Sendo que uma coisa eu aprendi, que quando parece o fim para nossas vidas, quando a gente acha que não tem jeito, quando a gente acha que está tudo acabado, aí é onde o milagre acontece. Aonde o Senhor manifesta o seu grandioso poder. Né? E quem já viveu essas experiências sabe do que eu estou falando. Quando a gente acha que não tem solução e Deus vai lá e faz. E acontece e você fica, meu Deus, realmente Ele é maravilhoso. Né? E ali, aquele filho daquela viúva, ela veio morrer, veio a falecer. E aí ela fala, né, com o homem, né, com Elias. Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Porque é o que vem na nossa mente quando acontece. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu errei? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitisse? Por que você me abençoou e agora você me amaldiçoaste? Irmãos, o fato de estarmos na presença do Senhor não significa que nós somos imunes à dor, às perdas, a traições. Nós estamos sujeitos a tudo. Tem coisas que o Senhor permite para o nosso crescimento espiritual. Permite para nós passarmos por experiência, para adquirirmos. Como você vai ter experiência se você não passar por situações, por provas? Como você vai chegar em intimidade com o Senhor se você não chegar no seu extremo? Porque quando nós estamos no bem bom, confesso, todos sabem, todos que falam, que pregam a palavra do Senhor, quando a gente está em situação de comodidade, pouco se busca, pouco se clama, pouco se coloca o joelho no chão, como a pastora mesma que falou. A gente mal coloca o joelho no chão, já levanta. Mal começa a orar, já termina. Mas quando experimenta passar pela tribulação, para ver o quanto você vai orar, o quanto você vai buscar, até você almejar, até você alcançar aquilo. Você fica direto. Mas aí, quando está no bem bom, você deixa um pouco. E aqui, quando ela perdeu, ela ficou se perguntando o porquê daquilo.
Sendo que aí Elias pega o filho, leva para o quarto onde ele se deitava, e ali sobre 3 vezes se deita sobre e começa a clamar ao Senhor. E a intimidade dele era tão grande, a presença do Senhor era tão grande na vida de Elias, que o que aconteceu ali, aconteceu um milagre da ressurreição. Aquele filho voltou a viver novamente. Então, você tem um Deus que Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita a sua esperança, Ele ressuscita aquilo que o inimigo fala que não tem jeito, Ele vai lá e dá jeito. Aquilo que Ele fala que não vai acontecer, o Senhor vai lá e mostra o contrário. Mas para que essas bênçãos aconteçam na nossa vida, é necessário a gente buscar intimidade com o Senhor. E intimidade é um preço que se paga. Não adianta, você não vai ter intimidade com Deus de qualquer maneira. Você vai vir para a igreja, você vai se sentar, mas você não vai conseguir aquela intimidade. Você pode alcançar algumas bênçãos, mas a bênção maior qual será? Como foi falado, é a salvação, como diz naquele um fenômeno. O fenômeno vai acontecer, o fenômeno vai surgir. E aí, como é que nós vamos estar? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu estava deitada, dormindo. E esse louvor estava tocando. Eu tinha o hábito de dormir com o som ligado na rádio evangélica, porque eu achava, eu não estou na presença do Senhor, mas eu ouvi um pouco da palavra, né? O Senhor vai estar me abençoando, vai estar me guardando, tendo misericórdia. Boba eu pensar assim, né? Então, quando eu comecei a ter um pesadelo sobre o arrebatamento, que eu era deixada para trás. Quando eu acordei no susto, o que estava se passando no meu sonho era a letra da música. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? E eu fiquei, Jesus, cadê meu filho? Cadê minha mãe? Foi-se embora todo mundo. Quando eu acordei e vi que era apenas um pesadelo, ai, glória a Deus. Ainda dá tempo. Então, ainda dá tempo de você buscar intimidade. Ainda dá tempo de você buscar a presença do Senhor para que não falte o teu azeite no dia da tua angústia, no dia da tua aflição, porque o Senhor, Ele promete que não faltará, Ele não nos desamparará, Ele não nos deixou órfão. Ele foi para o Pai, mas Ele não nos deixou órfão, porque tem o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos erros, tem o Espírito Santo de Deus que Ele nos consola quando nós estamos tristes, Ele nos mostra quando nós estamos errando, Ele nos toca para nos dar o renovo. Então vamos buscar o Senhor. Vamos, não temos, crer somente na palavra do Senhor, assim como essa viúva creu. Ela deu um pouco que ela tinha. Pouco não, ela deu tudo. Porque, será? Se nós estivéssemos com um pouquinho só para mim e para o meu filho, será que eu ia dar por um desconhecido? Ela lhe deu tudo. Mas ali ela teve uma grande vitória, de não faltar nada na casa dela, e depois a ressurreição do filho. Glória a Deus. O Senhor fez um milagre. E assim, na presença do Senhor, Ele tem o melhor para nós. Então vamos aceitar o melhor do Senhor e vamos renunciar à nossa vontade. Eu não estou falando só para os irmãos, estou falando para mim, porque eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu sinto, eu sei que muitas das vezes é difícil, você quer fazer a tua vontade, tem vezes que dá vontade de você sair correndo, pensar, ai meu Deus, eu estou cansada. Mas quando você lê a palavra, quando você começa a entender os mistérios do Senhor, você vê, nossa, isso não é nada, perto do que muitos passou, muito do que aqueles profetas passaram. E mais ainda, e o Senhor, pelo teu amor, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele não desistiu de nós. Então não temos por que desistir de buscar esse Deus maravilhoso. Nós temos que buscar Ele a todo momento das nossas vidas. Nós temos que buscar nos aperfeiçoar na presença do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra poderosa, né? Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Muitas das vezes